Bom dia, deputado. Bom dia, deputado Ferreira Aragão, que ora preside a sessão. Nós vivemos um momento histórico. Poucas vezes nos é concedida a possibilidade de viver eventos históricos, não necessariamente positivos. Talvez nem tenhamos a lupa necessária para compreender a dramaticidade dos eventos históricos que nos cercam. Esse agosto, que finaliza-se esta semana com o que já é sabido por todos, a possibilidade quase inafastável do afastamento definitivo por via do impedimento, por via do impeachment da presidente da República, é um evento histórico que vai ficar marcado nas nossas gerações. Talvez aqueles que estejam vivendo o cotidiano mediatizado, a narrativa de uma mídia absolutamente engajada, inclusive nesse impeachment, a formação de uma opinião para dar ares de formalidade, de que o rito está sendo obedecido, pode fazer com que nós não tenhamos a análise mais profunda do que significa esse impeachment. Eu gosto muito de uma frase do Keynes, John Maynard Keynes, que foi um economista que no princípio do século XX desenhou um conjunto de teorias econômicas que baseou, inclusive, o estado do welfare state, o estado do bem-estar social. Ele dizia: na guerra de classes, me encontrarão do lado da burguesia ilustrada ou educada. Ele disse essa frase em 1925, há 90 anos atrás. Repito, ele utilizava a expressão guerra de classes, não era nem luta de classes. Na guerra de classes, me encontrarão ao lado da burguesia educada. 90 anos se passaram. Eu pergunto, se Keynes estivesse vivo, se ele acharia essa burguesia educada no Brasil. Pouco provável. Nós temos, sobretudo, um sentido de pilhagem do que é público, de assalto ao que é público. A relação entre o econômico e o político é que quando o andar de cima da economia entende que alguém deve ser substituído, assim o será. Nós até hoje não somos uma república, porque, lamentavelmente, a definição política nacional, ela, no mais das vezes, ela está imbricada a grandes agrupamentos econômicos. Não é fácil ler o que acontece em Brasília. É necessário sensibilidade e conhecimento histórico. A ingenuidade não é boa companheira. A inocência da análise dos fatos não é boa companheira. Você que está me ouvindo agora em casa, entenda. Está acontecendo uma crise econômica com repercussões mundiais e no Brasil, e esta crise econômica, ela faz com que setores dominantes queiram um ajuste. E este ajuste deve ter um correspondente na política. Desse ponto de vista, os antigos aliados de Dilma e de Lula entenderam que estes deixaram de ser úteis. E por isso, os depõe do poder. O que pode romper essa pantomima? Só participação popular. Nada mais além de participação popular. Portanto, somente o poder popular poderá fazer valer a defesa de conquistas históricas que daqui para frente serão ameaçadas todos os dias. Ameaça-se a democracia.
A democracia é tão frágil e parca, a democracia de 88, a democracia daqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar. Não só a democracia é ameaçada no golpe institucional e parlamentar. Mais do que isso, o próprio ordenamento institucional de 88, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o investimento nas universidades, o investimento na educação, o investimento nas políticas sociais. O que é que se mantém? Se mantém uma macropolítica, uma macroeconomia voltada à rentabilidade do sistema financeiro. É necessário que se diga que o que está se julgando agora, nesse exato momento, no Senado Federal Brasileiro, não são 3 decretos. Não são 3 decretos de créditos suplementares. Nada disso. O que está se julgando agora no Senado da República Brasileira é a possibilidade de substituir governantes que antes eram aliados do agronegócio e da banca financeira, deixaram de ser úteis porque estes atores econômicos querem um ajuste mais violento, mais antipovo e colocar um representante para fazer este ajuste mais violento, mais antipovo. Eu repito, a burguesia brasileira, ela não tem um projeto nacional. Ela nunca teve. Foi uma ilusão, inclusive, do início do século XX, achar que a burguesia brasileira tinha projeto para o país. Ela tem um projeto para si própria, um projeto de manter altas taxas de rentabilidade, altas taxas de lucratividade, que só se consegue com altas taxas de exploração da classe trabalhadora. Ela não suporta a distribuição da riqueza, do saber e do poder. Por isso mesmo que, inclusive, agora, nesse momento, se for necessário restringir a democracia, o farão. Se for necessário vender tudo que é público, o farão. Portanto, e aqui eu queria juntar a questão nacional à questão estadual. Enquanto está sendo urdido uma alteração no comando do país para manter a rentabilidade da banca financeira e de sujeitos econômicos, o governo do Ceará, que é do mesmo partido da presidente Dilma, entra na mesma agenda. Isso é que é contraditório. A discussão entre concessão e privatização é, do ponto de vista econômico, uma discussão semântica. Jurídico não. Mas do ponto de vista econômico, é uma discussão semântica. Porque o que é que se faz? Se aliena o usufruto do bem público para a rentabilidade do setor privado. Para a extração de mais-valia, falando um termo da economia que nos é bastante conhecida, se utiliza do bem público para a extração de mais-valia. Portanto, vejam só como a política é complicada. Em Brasília, esses setores que aqui no Ceará querem o aquário, esses setores que querem o centro de eventos, que querem o cinturão digital, que querem os nossos ativos, são os mesmos setores que estão apoiando a deposição da presidente do governador do Ceará. É essa contradição que não pode ser resolvida na política. Enquanto o governador Camilo, ele se solidariza politicamente com a sua presidente, ele implementa uma agenda econômica que é dos adversários da sua presidente. Ele se parece mais um governador tucano do que um governador de origem do Partido dos Trabalhadores. Portanto, vejam a complexidade do momento político. Em Brasília, e repito, a ingenuidade não é boa companheira para a análise dos eventos históricos que acontecem em Brasília. É necessário profundidade e uma boa dose de conhecimento histórico do Brasil para entender que o alto comando econômico brasileiro não suporta a república. Ele não suporta a democracia. Ele não suporta manter a crise. E ele quer resolver a crise implementando a PEC 241, uma emenda constitucional que congela por 20 anos os investimentos em saúde,
Por exemplo, o corte nas universidades federais, da ordem de 45% do custeio de algumas, o congelamento do Programa Nacional de Combate ao Analfabetismo, o congelamento de repasses a programas que eram muito importantes, a agricultura familiar e camponesa. A resistência ao golpe, ela não pode ser retórica. Ela não pode ser retórica. Ela não vai se dar nas redes sociais. Por isso mesmo que o próprio partido da presidente abandonou a presidente. Abandonou a presidente. Por quê? Porque ela entendeu que é uma corrosão de legitimidade que não se resolve pelo acordo por cima, não se resolve com um acordo com o agronegócio e com a banca financeira. Ela própria, tardiamente, muito tardiamente, reconheceu que a única coisa que resolve a crise política é chamando o feito ao povo, é chamando o povo a restituir a soberania popular, é a convocação de um processo de eleições que permita uma nova presidenta, um novo presidente, baseado em legitimidade popular. Isso já foi feito antes, em outros momentos da história. Mas, lamentavelmente, falta altivez e ousadia àqueles e aquelas que cercam hoje a presidente para compreender que eles não vão vencer esta parada num debate, o melhor que seja, nos tapetes do Senado ou com acordos de ocasião. Já fizeram isso por 12 anos. Por 12 anos tentaram a conciliação por cima. Por 12 anos conseguiram uma lógica de rentabilidade. Esgotou esse modelo. Faltou povo. E quem se dissocia do povo não pode convocar o povo quando precisa dele. Quem se separa do povo tomando medidas impopulares não pode querer ser popular. Não pode agora achar que o povo vai dar, vai compreender, vai ter inclusive a consciência histórica necessária para dar as respostas às ruas. Finalizo, presidente, fazendo um apelo. Os anos que virão serão anos muito duros, sobretudo as classes trabalhadoras, as classes populares. Em sendo aprovada a PEC 241, a PEC do Meirelles, a PEC do Temer, a saúde e a educação não terão incrementos de investimentos pelos próximos 20 anos. Isso quer dizer que você que me ouve agora, que tem 16, 17 anos, você só vai ver incremento nos investimentos sociais quando você tiver 35, 36, 37 anos, daqui a 20 anos. Você que tem filho hoje, na escola pública, saiba que se a PEC 241, que é a gênese da política econômica de Temer Meirelles, ela vai fazer com que o seu filho, que a sua filha, não tenha mais investimentos em educação e saúde até que ele alcance a maturidade. Você que é servidor público, assim como eu, que sou servidor público federal, tem que entender que o programa de ajuste que está sendo implementado é um programa que congela e demite trabalhadores do setor público. Você tem que entender, população que me ouve, que o que está se tramando agora é a entrega total de tudo que era público. De tudo que era público. O governo interino não esperou nem deixar de ser interino para anunciar um amplo processo de privatizações de ativos públicos e de serviços sociais. Presídios, creche, presídio, serviço de saúde. Por isso que eu termino falando mais uma vez da complexidade da política. Não adianta acusar o golpe em Brasília e aqui no Ceará, deputado Ferreira Aragão. A mesa vai conceder mais um minuto para Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.
implementar a mesma política econômica daqueles que você acusa, que é o que Camilo está a fazer. Essa é a complexidade da política. Esta é a complexidade da política, de um momento como esse. Portanto, eu queria, um momento que inclusive é muito grave à democracia, em que o governo persegue estudantes, secundaristas, criminalizando-os. O governo Camilo Santana fez isso, SEDUC recuou, mas a Secretaria de Segurança iniciou os procedimentos, em que não se pode, por exemplo, criticar a decadência de determinadas políticas sociais, mas que, ao mesmo tempo, este governo empreende a mesma política econômica que ele acusa hoje em Brasília. É esta contradição que se vê no Ceará e no Brasil. Portanto, eu termino colocando isso. Os próximos anos serão anos muito difíceis para aqueles que vivem, sobretudo, dos serviços públicos, que fazem uso dos serviços públicos de saúde e educação, e, sobretudo, daqueles que esperavam uma política distributiva da riqueza, do saber e do poder. A mesa toma ciência do